Aleluia! Estamos nesses dias falando sobre um tema muito especial, chamando uma grande... Quem faz parte dessa família aqui? A nossa família da fé, família Sara Recreio, glória a Deus. Que bênção! Fazemos parte da mesma família, família que Deus nos colocou, Deus nos uniu. Se você está aqui, é porque Deus tem um plano para a sua vida. Deus não colocou cada um de nós aqui por acaso. Deus nos colocou aqui para que nós pudéssemos viver como uma família da fé, uma família daqueles que creem em Jesus e consequentemente somos filhos do mesmo Pai e irmãos uns com os outros. E hoje estamos acabando essa série de palavras, nosso último dia, e hoje é a prova. Hoje essa mensagem fala do assunto que de repente seja o determinante para saber se nós de fato seremos considerados uma grande família. Esse assunto de hoje, ele determina e ele tem determinado como que as igrejas têm andado, como que pessoas têm seguido a sua fé, ou de repente têm esfriado a sua fé, porque nós somos aprovados ou não a partir desse assunto. Então eu queria que nesse momento agora você pudesse fechar os seus olhos. Nós vamos orar, pedir para que Deus esteja falando conosco, para que a gente realmente compreenda tudo aquilo que Deus tem para falar com a gente, para que nós possamos sair daqui mudados, transformados, realmente preparados para essa grande missão que Deus nos deu, que é de vivermos juntos como uma família. Senhor Deus, eu te louvo, Deus, por essa manhã. Eu te louvo porque o Senhor está aqui, o teu Espírito Santo está aqui nesse lugar. Nós te louvamos e reconhecemos Ele aqui nesse ambiente. Nós realmente te exaltamos, Deus, por termos a oportunidade de estar no mesmo lugar onde o Senhor está. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos separou, o Senhor nos chamou, Deus, o Senhor nos separou de vários lugares para que nós pudéssemos formar uma família da fé, com cidadãos dos santos, Deus, filhos de Deus. Nós te louvamos por isso, e nós queremos, Deus, realmente te pedir, fala conosco nessa manhã, Deus, que nós possamos sair daqui moldados, desafiados, transformados, realmente que nós possamos sair daqui, Deus, realmente empenhados em fazer diferença aqui na terra, que você esteja nos usando, Deus, que realmente o seu Espírito Santo fale, Deus, com liberdade. Quebra agora, Deus, cada bloqueio, quebra agora, Deus, cada espírito de engano, tudo aquilo, Deus, que tenta atrapalhar, Deus, a tua palavra de chegar nos corações, e que assim chegando, Deus, tua palavra floresça, Deus, e dê muitos frutos que gere transformação por onde quer que nós formos. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre o assunto que eu já vou apresentar para vocês, mas eu vou contextualizar aqui. Uma coisa, eu queria começar com uma frase: todo relacionamento começa com admiração. Todo relacionamento começa com a gente se encantando com aquilo que a gente está vendo, com aquilo que a gente está presenciando. Como por exemplo, se você se lembrar como foi seu último relacionamento amoroso, ou seu atual, você vai se lembrar, tudo começou com uma admiração. Você viu aquela moça bonita, você viu aquele rapaz bonito, você se encantou com aquilo que você estava vendo, começaram a conversar, você achou aquilo interessante, aquilo realmente ganhou o seu coração. Alguns de nós já estamos casados, a gente lembra exatamente do dia que a gente viu a nossa esposa pela primeira vez, que a gente viu o nosso marido pela primeira vez, e a gente realmente se apaixonou por aquilo ali. Não sei você, se você lembra de repente o primeiro dia que você chegou aqui nessa igreja, e de repente foi a mesma sensação: poxa, gostei desse lugar, que lugar gostoso, quero fazer parte. De repente já falamos de relacionamento amoroso, falamos de igreja, de repente uma amizade que você teve, um amigo que você tem, você viu aquela pessoa, você realmente falou: puxa vida, como que eu gosto dessa pessoa, eu gosto de estar perto dessa pessoa, me sinto bem estando, próximo a essa pessoa. Todo relacionamento começa com uma admiração. Só que é uma coisa interessante que na caminhada da vida você já deve ter experimentado também, que não é porque nós começamos admirando uma pessoa, ou alguém, ou algum lugar, que nós vamos continuar sempre com o mesmo sentimento por essa pessoa. Ninguém se casa pensando em separar, ninguém entra numa igreja de repente pensando em ser ferido, ninguém começa um relacionamento pensando, um relacionamento de amizade pensando em ser de repente traído. Só que é uma coisa que é verdade: os relacionamentos, por eles serem feitos, construídos por pessoas, invariavelmente
as pessoas falham. E isso hoje vem o grande tema que eu queria apresentar para vocês, que o tema de hoje chama decepção. Alguém aqui já foi decepcionado? Meu Deus do céu. De repente alguém aqui esteja decepcionado. O que é a decepção? Uma definição que eu achei incrível é que a decepção é a diferença, a distância entre a expectativa que nós criamos e a realidade que nós experimentamos. Então qual é o grande problema? Nós vemos uma pessoa, nós colocamos uma expectativa muito alta, mas de repente a realidade, as atitudes e aquilo que nós começamos a descobrir sobre a pessoa não seja tão elevado quanto a expectativa que nós criamos. E essa distância aqui se chama decepção. Decepção é isso. E muitas vezes as pessoas que nós mais admiramos, que nós mais colocamos expectativas, são aquelas que mais têm o poder de nos machucar, que têm mais o poder de nos decepcionar. Porque a expectativa e a frustração está diretamente ligada ao tanto que nós geramos de expectativa. Então nós geramos expectativa o tempo inteiro, a respeito de um filme, a respeito de uma pessoa, a respeito de uma igreja. E a gente tem que começar a entender sobre expectativas e realidades. E esse é o tema de hoje. Se nós queremos conversar sobre uma igreja forte, uma igreja realmente sólida, relacionamentos que sejam realmente firmes, nós temos que entender como que funciona essa questão, porque muitos de nós estamos vivendo hoje dias difíceis, porque nós não sabemos lidar com as expectativas que não foram atendidas, gerando decepções, e com isso nós nos distanciamos, nós nos afastamos. Porque se você parar para ver, as pessoas que saem das igrejas, hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas hoje no Brasil que saíram da igreja. Se perguntar para elas, por que você saiu da igreja? Eu garanto para você que a minoria vai falar por causa de Jesus. É capaz de repente, ninguém falar Jesus. Vai falar assim, eu saí da igreja por causa de pessoas. Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí por causa do pessoal da célula, eu saí por causa da fofoca, eu saí porque lá o pessoal brigou comigo, eu saí lá porque teve política, eu saí por causa daquilo. O que não falta é motivo. Jesus normalmente não tem culpa de nada. As pessoas saem da igreja hoje em dia porque elas se decepcionam com pessoas. Elas não perdem a fé em Deus, elas perdem a fé uns nos outros. Perdem a fé nas pessoas e com isso elas se afastam. As pessoas, elas não saem da igreja. Elas se cansam de repente de sangrar no lugar onde que elas esperavam ser curadas, tratadas. Pessoas feridas saem das igrejas. Mas esse é o nosso grande desafio, quando a gente fala para uma igreja. E se eu perguntar hoje, eu tenho certeza, porque já conversei várias vezes com o Bispo Francisco, e ele me pergunta também qual é a marca da nossa igreja. O Bispo Francisco costuma falar, relacionamento. Nós somos uma igreja de relacionamento, tanto que a gente agora inventou de ser família, ir mais além do nosso relacionamento, nós irmos mais profundamente nesse sentimento. Mas nós somos uma igreja de relacionamento, e infelizmente, onde tem relacionamento, tem decepção. Onde tem relacionamento, tem pessoas. E onde tem pessoas, existem frustrações, expectativas que não foram cumpridas. Com isso gera o quê? Feridas em nós. E uma certeza que nós temos por vivermos em família é que em algum momento nós vamos nos machucar. A pergunta que vale entre nós não é assim, eu serei decepcionado? A pergunta é, tendo em vista que eu vou me decepcionar, o que eu faço quando eu for decepcionado? E é hoje realmente o grande desafio da nossa igreja. Eu imagino que o próprio Jesus, quando ele inventou essa igreja, esse projeto de igreja, quando ele apresentou, por exemplo, a igreja primitiva que veio no livro de Atos, era uma igreja que existia relacionamentos, e o desejo do Pai é que nós fôssemos realmente pessoas extremamente relacionais, uma igreja relacional, que soubesse se relacionar. Tanto que você parar para ver nas escrituras, todo mundo aqui sabe que o Novo Testamento tem quantos livros, gente?
27. São 27 livros do Novo Testamento e existem mais de 70 menções à expressão uns aos outros. Em diversos momentos o apóstolo Paulo falou, Jesus falou, Tiago falou, o autor de Hebreus falou, as pessoas falam sobre relacionamento, que nós devemos viver como uns aos outros, viver realmente se relacionando, não era cada um no seu canto. Nós deveríamos realmente confessar os pecados uns aos outros, considerar os outros superiores uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros e uma série de outros verbos, uns aos outros. Esse é o desejo de Deus para nós. Então nós precisamos aprender a como lidar com as diferenças entre as expectativas e realidades que existem entre nós. Então, alguma primeira afirmação que eu queria deixar com vocês: toda família saudável, como a nossa, posso ouvir amém? Terá momentos de decepção. Paulo, sabendo disso, ele escreveu cartas, várias cartas, inclusive ele dava direção para as igrejas. E tem uma que é interessante, que ele escreveu para a igreja de Colossas. Vê aí, coloca para mim por favor, Colossenses 3, a gente vai ler do 12 ao 14. E ele fala como é que as pessoas deveriam andar. E olha só que interessante, olha só que bonito. E é assim que a gente deve aprender com essa igreja. Olha só: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, a roupa que você deve colocar não é uma camisa polo, não é uma camisa que nem a do Diego, tá muito bonito com esse lá. Tem várias, gente, olha, todo mundo se vestiu de alguma coisa, mas biblicamente é assim que nós deveríamos nos vestir. Vestir-nos de quê, gente? Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa tem que se vestir disso. As pessoas olharem para nós, elas verem pessoas assim. Eu, apesar de estar com essa roupa, eu devo estar vestido de todos esses bons sentimentos, porque relacionar não é fácil. Vamos lá, 13. Suportem uns aos... Vamos lá, gente, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. 14. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então aqui está dizendo para a gente que nós devemos nos revestir de bons sentimentos, estar realmente vestidos. Eu vou sair da minha casa, eu vou sair revestido de amor. Como seria o mundo? Como seria o trânsito? Como seria um jogo de futebol? Se antes da gente ir para esse jogo, a gente se vestisse de amor. Imagina na pelada, você está jogando, alguém faz uma entrada mais forte em você. Você fala assim: ô querido, tá tudo bem, fica tranquilo. Ia ser uma maravilha. Como que deveria ser o jogo de futebol do crente? Só glória, aleluia, não é verdade? É isso, né? Não sei, porque eu não jogo futebol, não vou colocar ninguém à prova, mas eu imagino que não deve ser bem assim, porque a gente às vezes esquece essa roupa em casa. Mas para vir para a igreja tem que ser assim. Vamos lá, o verso 13, só que aqui é interessante o 13, olha só, a gente voltando um pouquinho. Fala de bom sentimento, só que fala aqui: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha só, você precisa, porque vão acontecer queixas. Alguém não vai corresponder à sua expectativa, alguém vai reagir errado com você, alguém vai te ferir, ou você vai ferir alguém. Acostumem-se com as queixas, porque os conflitos, eles não são exceção nos relacionamentos. As queixas, na verdade, fazem parte de um relacionamento saudável. Se eu perguntar para a pastora Silvana, ela vai falar: pastor, Rafa, primo, relacionamento saudável tem queixa. Relacionamento saudável tem discussões, existem impasses. Você fala: não, imaginava que não tinha impasses. Ela fala: não, isso aí é tudo, menos um relacionamento saudável. Uma relação saudável, existem ajustes, existem circunstâncias que nós precisamos entender, que nem sempre nós vamos tirar 10 com outra pessoa. Às vezes nós vamos falhar, às vezes nós vamos falar o que nós não deveríamos. Isso não pode parar a gente. Eu posso ouvir um amém? Os conflitos fazem parte dos relacionamentos. Jesus, ele era perfeito. Jesus é o nosso
ideal, nosso exemplo. Se até Jesus encontrou decepção nos seus relacionamentos, imagina a gente. Jesus, ele foi, o discípulo chegado dele, Pedro, negou ele 3 vezes, e na terceira ele viu. Judas, que era seu discípulo também, traiu ele. Na hora que ele precisou, os discípulos abandonaram ele. Jesus, que era o Jesus, foi decepcionado. Quanto mais a gente, certamente seremos decepcionados. E muitas vezes ficamos tristes, lamentando, porque, puxa vida, eu fui ferido na igreja, a igreja me feriu. Nunca se esqueça que de repente pode ter alguém com o mesmo tipo de queixa sobre você. Nunca se esqueça que por você estar num ambiente relacional, as decepções fazem parte em todos os lados. Mas aqui que vem o primeiro ponto que eu queria que você guardasse no seu coração. A maturidade, ela começa quando? Quando a gente deixa de exigir perfeição de pessoas imperfeitas. Amém? Estão comigo? Porque qual o grande problema? Nós entramos numa igreja e esperamos encontrar aqui anjos. Mas não encontramos, nós encontramos o quê? Pessoas. Então acostume-se a saber. E pessoas, a igreja, Jesus apresenta a igreja como um hospital, um lugar onde que vem aqui as pessoas que não estão sãs, as pessoas que precisam de ajuda, aquelas que reconhecem que precisam de um Salvador. Por isso, nesse ambiente, invariavelmente acontecerão o quê? Feridas. Mas o problema é que a gente não está esperando isso. A gente está esperando o quê? Que todo mundo vai tratar a gente bem, vai estar todo mundo sorrindo, vai estar todo mundo realmente o tempo inteiro concordando com tudo aquilo que a gente fala. Mas infelizmente, ou felizmente, a igreja não é assim. Porque a igreja não é lugar para você simplesmente se sentir confortável. A igreja é lugar para você crescer, para você amadurecer, para que a obra de Cristo seja plena na sua vida. Você precisa de pessoas. Não existe família saudável sem decepção. E sim, existe família saudável e bem sucedida que vai ter que aprender o quê? A superar decepções. Em nome de Jesus eu declaro que a Sara Recreio se torna essa igreja nesses dias. À medida que a gente fala de grande família, que a gente decide ficar junto, a gente é uma igreja que vai amadurecer nesse quesito. Pessoas que vão aprender, custe o que custar, a ficar juntos. Posso ouvir um amém? Cuidado, porque muitas vezes nós consideramos como perfeito uma igreja onde que não existe conflito. Mas na verdade isso, queria dizer para você, contar essa verdade, não existe igreja perfeita. Não existe família perfeita. Não existe esposa perfeita. Não existe, tirando os da Sara Nossa Terra, maridos perfeitos. Posso ouvir um amém, homens? O mundo bate tanto na gente, né? Hoje tem um lugar de aconchego, de carinho, né? Mas brincadeira. Os maridos da Sara parecem perfeitos, mas eles não são. A nossa vida é assim, gente. As pessoas, e o pior, esse é o grande problema da imaturidade, é esperar que as pessoas sejam perfeitas. Por isso que ninguém consegue mais estar junto. Por isso que ninguém mais consegue casar. Eu estava vendo uma estatística, não sei se é verdade, na internet, que 82% dos casamentos na Espanha terminam em divórcio. É a maior taxa no mundo, 82%. As pessoas não estão satisfeitas, não era que nem eu sonhava. Próximo, mas de próximo em próximo você não constrói nada. De próxima igreja em próxima igreja você não constrói nada. Então é melhor você diminuir as suas expectativas, crescer em maturidade para que você possa construir algo em algum lugar onde que Deus te plante. Dá uma salva de palmas para Jesus, vamos lá, gente. Na busca da igreja perfeita, do parceiro perfeito, do amigo perfeito, nós vivemos extremamente frustrados. E se nós um dia encontrarmos uma igreja perfeita, faça um favor a si mesmo, não entre nessa igreja, porque você vai estragar essa igreja. Não existe igreja ideal, existe igreja que a gente ama e decide ficar. Não existe casamento ideal, quer dizer, casamento perfeito, existe aquele casamento que a gente quer ficar. É esse que eu decido fazer ficar bom. Meu casamento tem sido fruto de decisões. Não era tão bom, a gente está melhorando, está valendo a pena. E estamos construindo algo, tem ficado cada dia melhor.
minha esposa mais bonita até ela está. Se eu tivesse desistido lá na hora que estava na planta. Ai, Ruth não está aqui, Ruth, um beijo, está cada dia mais bonita, amor, parabéns. Mérito do marido que trata bem, brincadeira. Vamos lá, segundo ponto. A decepção não tratada, ela produz isolamento. E isso começa a ficar sério aqui. Se a gente não trata a decepção, ela vai produzir em nós um desejo de nos isolar. Bota aí Provérbios 18, verso 1, que conta assim. Bota na ARC, Almeida Revista e Corrigida, por favor. Diz o seguinte, vamos lá. Busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Em outras traduções, como vocês viram, aquele que se isola. Ele insurge-se, ele rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O fato de você se isolar, querer viver sozinho, está dizendo que você se torna um adversário nesse momento da sabedoria. A sabedoria está indo numa direção, você está indo na outra, diretamente oposta. Se isolar não é uma decisão sábia. Se isolar é uma decisão que ela vai contra a sabedoria, contra a inteligência, contra a lucidez, contra a sensatez. É o que nos diz o livro de Provérbios. Nós temos que aprender que é uma decisão errada se isolar. Muitas vezes quando nós nos ferimos, qual é a nossa reação natural? É a gente se proteger. Nós queremos nos proteger. E como eu vou me proteger, eu não vou mais lidar. Então eu vou fazer o seguinte, eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu nunca mais vou amar alguém. Eu nunca mais vou me abrir. Eu nunca mais vou tentar. E esse tanto de nunca, parece que a gente está se protegendo. Mas na verdade isso não é proteção. Isso é uma prisão. Quando a gente abre mão de relacionamentos, quando a gente começa a se guardar do jeito tal, na verdade a gente está se tornando prisioneiros. Prisioneiro dos nossos medos, prisioneiro dos nossos insucessos, prisioneiro de tudo aquilo que a palavra ensina pra gente. Nós começamos, ao invés de nutrir bons sentimentos, nutrir de coisas erradas. Eu queria dar um exemplo bíblico para vocês. Tem um homem na Bíblia chamado Tomé. A história dele, o versículo está em João 20, 24. Vocês conhecem bem a passagem dele, de Tomé. Foi aquele que precisou ver para crer. Olha só o que aconteceu com Tomé. Tomé, imagina, eu até compreendo um pouco ele, entendo ele, porque o Salvador havia morrido. Ele tinha colocado muita expectativa. Ele tinha entregue toda a sua vida para seguir a Jesus. Só que a realidade foi totalmente diferente. Então houve uma grande decepção. Então Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, ou seja, aqueles mais próximos de Jesus, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A dor, a frustração, a dúvida, o medo fizeram muito mal para Tomé. Tomé, a partir daquilo ali, ele se afastou. E você pode ver que Jesus apareceu e ele não estava lá. Muitas pessoas, por conta das frustrações, dos medos, das decepções, eles acabam se isolando. E Jesus, que está no meio da comunidade, está lá restaurando, curando, fazendo uma obra, Tomé preferiu ficar à parte. Cuidado com o isolamento. Cuidado com os males do isolamento, os reflexos do isolamento na sua vida. Quando a gente ouve a voz da decepção, a gente se afasta do lugar onde que Jesus quer nos encontrar. Boa palavra, hein? Toda vez que o isolamento nos alcança e nós obedecemos essa voz, a gente se afasta do lugar onde que Jesus estaria nos curando, estaria nos restaurando. Quantas pessoas depois de uma decepção, como Tomé, afastam-se da sua igreja, afastam-se da sua célula, afasta-se do discipulado, afasta-se dos cultos. A dor convence. Fica sozinho. Ninguém nunca vai entender você. Você não nasceu para passar por isso de novo. A dor começa a fazer isso com a gente. Só que a cura e a restauração,
elas sempre estão no lugar do coletivo, nunca no centro do indivíduo. Deus nunca planejou que a cura acontecesse no isolamento. Graças a Deus, esse homem aqui teve uma oportunidade, que Jesus foi até ele e chamou ele de novo para conviver. E hoje, quem sabe, Deus não está falando contigo que está aqui nesse lugar. De repente você é alguém que se isolou, você se afastou, e hoje essa palavra é Jesus te chamando: ei, vem para cá. Vem para cá, não fique aí onde você está, não perca a sua fé, não se torne um incrédulo, porque eu estou agindo em algum lugar, e você, pelo seu isolamento, pode estar perdendo tudo aquilo que eu estou fazendo. Volta hoje para Jesus. Outra pessoa que me chama a atenção, o nome dela é Noemi. Noemi está em Ruth 1:20. Minha esposa não está aqui, mas o nome dela está sempre em meus lábios, hein? Meu Deus do céu. Ruth 1:20. Vocês conhecem a história de Ruth? Ruth foi para uma terra estranha, e ela lá perde o seu marido. Logo depois ela perde os seus 2 filhos. Com isso ela fica uma pessoa amarga. Imagino que quem muda de um lugar para o outro, ela sai da sua cidade natal, ela devia estar realmente cheia de expectativa, cheia de sonhos, uma expectativa lá em cima, mas a realidade foi diferente. Com isso gerou aquela distância chamada decepção. Com isso ela decide voltar para sua cidade de origem. Ela decide voltar para o lugar onde que ela conhecia pessoas, ela conhecia de repente o idioma, ela conhecia todas as pessoas, ela teria oportunidade de emprego, de trabalho, ela seria acolhida pelos seus. Mas olha só o que aconteceu. Ela chega na cidade e tem uma interação com alguém. Só que ela diz, quando chega na cidade, ela porém respondeu: não me chamem. Não me chamem de quê, gente? Noemi. Melhor que me chamem Mara. Vocês sabem o que significa Mara? Não é essa Mara de hoje não, tá, gente? Que agora sim, ficou Mara. Ficou maravilhoso. Ficou Mara. Ficou magnífico. Não. Mara significa amarga. Então ela está dizendo: eu estou voltando para aqui, eu estou voltando para esse lugar, só que a partir de agora, não sou mais Noemi, eu sou Mara, uma mulher amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Vocês entenderam a história dessa mulher? Alguém que se decepcionou, e a decepção fez com que ela se tornasse uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa que perdeu a esperança, a alegria, perdeu a expectativa, parou de ver a beleza nas coisas. Eu não sei se você conhece alguém assim, que por conta de uma frustração, uma decepção, se tornou amargo. De repente, amargura significa até de repente rancorosa, que de repente você não consegue muito bem discernir. Você vê a pessoa aqui na igreja, ela está aqui, ela de repente serve, faz as coisinhas dela ali, mas ela faz desligada emocionalmente daquilo que ela está fazendo. Ela está aqui, de repente ela faz o que faz, mas o coração dela está distante. Eu vou lá porque eu tenho que ir. Eu vou lá porque eu tenho que ir, tenho que fazer lá, meus filhos vão, então eu tenho que fazer que está tudo bem. Eu sou um líder, então eu tenho que ter minha posição, então eu tenho que estar tudo bem. Então eu vou fingindo que as coisas estão bem, mas na verdade eu sou Mara. Eu estou no lugar onde que eu deveria estar, que era o lugar de segurança, mas eu estou com meu coração amargo. O isolamento, ele parece uma proteção, mas na verdade, no fundo, você vai descobrir que ele se tornou uma grande prisão para aquele que decide se isolar. Não permita, por favor, que a atitude de repente de uma pessoa roube a beleza e o crescimento que todas as outras de uma comunidade podem oferecer para você. Não deixe que de repente, o pastor, o meu líder, a tal pessoa, e às vezes são coisas tão pequenas que nós guardamos e nós fazemos com que toda a beleza, toda a fluidez de vida seque dentro de nós e nós comecemos a viver vidas amargas, uma vida sem fruto, uma vida sem alegria, uma vida sem beleza. Não é isso que Jesus Cristo tem para nós.
Hoje eu declaro em nome de Jesus que hoje é dia da vida voltar os corações aqui hoje. Eu quero declarar hoje em nome de Jesus que hoje é dia que o Senhor começa a fazer uma obra nova, novas oportunidades, novas chances, novos pontos de vista. Deus, em nome de Jesus, ajuda a gente, Deus, a prevalecer as decepções. Não deixe, Deus, o isolamento ser uma opção para nós. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós possamos, Deus, o Senhor nos chamou para viver, Deus, em comunidade, viemos ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros, suportando uns aos outros, sendo bênção um na vida dos outros. Pessoas feridas, elas constroem muros. Pessoas maduras constroem pontes. Apesar dessa interrupção aqui, eu vou prosseguir. Apesar dessa situação aqui, eu não vou deixar ela me parar. Eu vou vencer, eu vou atravessar, eu vou me dar bem, eu vou dar um jeito. Aprenda isso, gente. As pessoas mudam, as pessoas, elas amadurecem. Eu estou vendo ali D'Angelo e Paulo, a gente está junto na igreja há quanto tempo? Mais de 20 anos. Estou nunca para 20 anos de casado agora, né? Cara, se eu parar para pensar que o D'Angelo é a mesma pessoa de 20 anos atrás, eu estou errado. Se eu achar que a Tayara é a mesma que eu conheci há 20 anos atrás e começar a agir com ela como se ela fosse a mesma pessoa, eu estou errado. E o bispo lá na Terra Encantada, gente, tem gente que fala isso hoje pra mim, o bispo lá na Terra Encantada nem existe mais, mas na vida do ferido existe. Pastor, quando eu era lá do Arena, lá da Barra, eu fico, gente, a pessoa tá dolorosa ainda, ela tá lá presa lá, na Barra da Tijuca, outros estão lá na Semente, outros, né, cada um tá num canto. Eu falei, cara, você tinha que estar aqui. Vem viver isso aqui, construir uma ponte daquela tristeza para esse momento aqui hoje, e venha viver o melhor de Deus para a sua vida. Para de viver preso no passado, para de viver realmente lamuriando de tudo que aconteceu. Hoje é dia da amargura, sai de nós. Que hoje o adoçante celestial venha para as nossas vidas, amém? Para o nosso espírito, que hoje realmente venha um vinho novo, que traga alegria, que traga vida, que traga realmente frescor para as nossas vidas, para que nós possamos ser livres das armadilhas da decepção. E o pior é que eu não quero te condenar não, porque até um dos caras mais incríveis, se não for o mais incrível da Bíblia, depois de Jesus, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, caiu numa situação como essa. Olha só, Hebreus 12:15, vai, bota Hebreus 12:15, olha isso que interessante, depois eu vou avançar, vamos lá. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause o que, gente? Perturbação, e contamine muitos. O isolado é engraçado, né? Porque ele está isolado, mas está envenenando. O tempo inteiro envenena. O tempo inteiro falando do passado. O tempo inteiro jogando coisas que feriram ele. E vai divulgando. Não vai naquela igreja não, aquele pastor lá é isso. Olha lá, aquela pessoa faz isso. Aquele chefe faz isso. Aquele patrão faz isso. Ninguém assume seus erros. Todo mundo fica só o tempo inteiro despejando veneno o tempo inteiro. A amargura faz isso com as pessoas. A maior tragédia da decepção não é a dor. É porque pode gerar nas pessoas o que a gente chama de amargura. A amargura, ela é perigosa porque ela contamina outros, ela rouba alegria, ela contamina relacionamentos, ela impede novos começos, novas oportunidades, recomeços, reconciliações. Vou dar um exemplo aqui, Atos 15, 37 até o 39, vamos lá. Estamos já acabando. Barnabé, tem um momento que tem um impasse. Paulo queria fazer uma viagem missionária junto com Barnabé, só que Barnabé, cara, ele quis levar esse tal de João, que também é chamado de Marcos. Então Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ou seja, Barnabé queria uma coisa, Paulo queria outra. Paulo não queria ver Marcos de jeito nenhum perto dele. E olha o que diz: ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Eles não conseguiram andar junto, eles se desentenderam. Pessoas maduras, pessoas cheias de Deus, pessoas que faziam milagres, pessoas que abriram várias igrejas, em meio das suas viagens missionárias, tiveram um grande desentendimento. Como eu falei para vocês, maturidade é isso, é decidir seguir no caminho,
seguir sua vida, mesmo com desentendimentos. Mas você não vai deixar o desentendimento parar você. Você não vai deixar que isso se torne uma prisão, um muro para você. Você vai construir uma ponte. Barnabé levou consigo Marcos, navegou a Chipre. E essa aqui era a história, poderia ser a história de muitos de nós. A história de Paulo, distante de Barnabé, distante de Marcos, que havia furado com ele num determinado momento missionário. Ele ficou chateado com Marcos e poderia ter sido o fim desse relacionamento. Só que olha que interessante, cara, 2 Timóteo 4:11, apóstolo Paulo, já mais maduro, ele já realmente entendendo coisas novas, ele, bota lá, isso, olha só, ele manda para Timóteo, só Lucas está comigo, traz Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Eu não sou mais o cara lá do passado, eu cresci, eu amadureci. Eu não vou deixar essa situação matar Marcos, eu não vou deixar isso me matar. Eu não vou deixar que a diferença entre nós pare a obra do Senhor nas nossas vidas. Marcos é útil no ministério. Você precisa saber que a pessoa que te feriu, ela não pode ter terminado um ponto final na sua história. Nós temos que aprender que hoje é uma manhã da gente ressignificar o que aconteceu conosco. E a gente, assim como o apóstolo Paulo tem a oportunidade, fala assim: ei, eu quero voltar a falar com essa pessoa, eu quero estar junto dela, ela pode ser importante para mim ainda. Eu não vou fechar as portas, eu vou abrir na verdade a porta do meu coração, a porta dessa prisão, e vou vivenciar os melhores dias da minha vida em Cristo. A igreja nunca foi o conceito de Deus ser um lugar de aprisionados, não. Aqui é um lugar de pessoas livres, que libertam outras com as suas atitudes. Eu posso ouvir um amém? Esse é o desejo de nós. O evangelho é uma história de relacionamentos restaurados. Você nunca vai poder controlar quem te feriu um dia, mas você pode controlar se essa ferida vai decidir o resto da sua história. Quem feriu você não pode ter a palavra final sobre o seu coração, sobre o seu destino. Por isso essa palavra eu falei que ela é tão importante, porque a força da nossa igreja vai ser conhecida pela força dos nossos relacionamentos. E nós vamos ter que aprender a amar uns aos outros, suportar uns aos outros, mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia que eu não estiver bem, mesmo no dia que as pessoas forem contra mim, mesmo no dia que as pessoas não estiverem realmente me olhando do melhor jeito. Ainda assim nós temos que decidir dia após dia, fazer o nosso melhor e saber que Deus tem um plano nesse processo. As decepções não vão matar a gente, eu posso ouvir um amém? As decepções vão fazer a gente crescer, amadurecer para toda boa obra que Cristo tem para cada um de nós. Hoje eu estou falando sobre uma grande família, porque uma grande família é essa, gente. Uma grande família que está disposta a falhar e saber que os outros podem falhar com a gente, mas se eu falhar, eu vou me arrepender. Eu vou dar um espaço para que a pessoa se arrependa. É um lugar onde que eu vou perdoar, e é um lugar onde que eu vou recomeçar. Isto faz uma família grande, isso faz uma família forte. Nós entendemos que numa família que quer viver junto, ninguém acerta sempre, mas nós vamos decidir ainda assim viver juntos, porque em algum momento da história, gente, não tem jeito, nós vamos estar no lugar de quem foi ferido, e vamos estar também no lugar de quem feriu. Quem nunca decepcionou alguém, só nunca viveu bastante. Quem nunca foi decepcionado por alguém, mesma coisa, também só nunca viveu bastante. Vai acontecer. E a diferença, o que torna o trunfo dessa igreja, não é que nós somos imunes às falhas, mas nós somos o lugar onde que as pessoas decidiram estar juntas. É o lugar onde que pessoas imperfeitas vão aprender a amar, perdoar e recomeçar. Você que está aí de repente me ouvindo, não sei a tua história, mas você pode estar aqui com o seu coração ferido por conta de um pastor, por conta de um líder, de repente por mim. Eu quero dizer que em nome de Jesus, essa ferida perde a força na sua vida hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Se foi eu que feri, gente, por favor me procura. Vamos resolver, vamos seguir. Vamos seguir, não para no meio do caminho não. Se for algum dos nossos líderes, procura. Se for um dos irmãos aqui, procura. Vamos resolver.
Mas não deixe a amargura brotar no seu coração. Não deixe ela te colocar dentro de uma prisão. Não deixe ela tirar a tua beleza. Está todo mundo olhando você. De repente você foi ferido por um amigo, por uma amiga. Você foi ferido por seus familiares. De repente você daqui hoje foi ferido pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa. E desde então você colocou muros no seu coração. Mas hoje meu pedido para você é: não deixa essa ferida, essa decepção ser um ponto final na sua história, não. Que essa manhã seja uma manhã de recomeços para cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode ficar em pé onde você está? Vem para cá, ministério de louvor. Eu queria que você, onde você estivesse, a gente vai estar ministrando agora, mas eu queria que você colocasse as suas mãos no seu coração nesse momento agora. Você olha para você. Não é hora de você pensar em ninguém. É hora de você pensar em você. Como está seu coração hoje? Quem tem dirigido a sua vida? Quem tem dirigido o seu sorriso? Uma ferida? De repente a vida se esvaiu do seu coração por conta de tantas feridas. Mas hoje é dia de Deus trazer um bálsamo para você. Hoje é Deus trazer realmente cura, trazer restauração. Construir uma ponte entre você e seu destino. De repente a armadilha que o Satanás tentou colocar aqui entre nós era realmente interromper a sua vida, fazer com que o fluxo de vida da tua vida parasse. Hoje eu creio que em nome de Jesus, rios de água viva vão fluir do interior daquele que crê. Aquilo que estava entulhado dentro de você vai voltar a fluir. Hoje a vida volta a fluir no seu ministério. Hoje a vida volta a fluir na sua casa, no seu casamento, nas suas amizades, no seu relacionamento. Você vai deixar de ser essa pessoa em nome de Jesus. E a água viva que vem do céu realmente vai eliminar toda a amargura. Todas as águas amargas agora vão ser expulsas à medida que a gente celebra o amor de Deus por nós. Nós vamos cantar juntos. Queria desafiar você cantar comigo. E à medida que você canta essa música, Deus vai fazendo uma obra no seu coração. E a gente ora já já, em nome de Jesus. Ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Vamos cantar essa recreio, vai! Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é e tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga
cabeça todo mundo aí, vai. Deus, eu te peço que teu Espírito de vida, Deus, flua entre nós nesse momento agora. Vem, Deus, trazendo cura. Vem trazendo restauração, Deus. Vem trazendo liberdade, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, volte a fluir, Deus, dentro dos corações aqui presentes hoje, Deus, em nome de Jesus. Se existem pessoas aqui, Deus, que estavam travadas, pessoas que estavam entulhadas, hoje em nome de Jesus, nós damos uma ordem a isso, fora do nosso meio em nome de Jesus. Nós não aceitamos o ressentimento, nós não aceitamos a amargura. Hoje nós tiramos, Deus, dos corações toda a raiz de amargura que tentou se apossar de nós, tomar conta do nosso coração, paralisar os nossos dons, roubar a nossa alegria, roubar a nossa liberdade, roubar, Deus, a nossa fé. Hoje, Deus, nós queremos avançar para Ti. Hoje, Deus, queremos crer que os muros se caem em nome de Jesus e pontes são abertas, novas possibilidades são acessadas. Nós aceitamos, Deus, essa verdade sobre essa igreja. Nós seremos família, nós seremos família em nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos, declarando que você é livre, que você está liberto, que você está pronto para o novo, que você está disposto a tentar de novo, que você está disposto a tentar mais uma vez, a dar mais uma milha, dar mais uma nova oportunidade. Vamos lá! O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu tempo acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. A graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu tempo acelerado. Não tenho tempo. Ele me ama. Bora, Sara Recreio, vambora. Declare mais forte. Essa é a voz que você tem que ouvir. Se alguém te ferir, você se lembra. Não importa o que falaram com você, Ele te ama. Ele te ama. Ele nos ama. Nós somos teus filhos. Ele não fez o que eu queria. Não importa. Deus me ama. Ele me deu uma resposta errada. Deus me ama. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Gente, vou contar um negócio aqui. Vem pra cá, Daniel. Tem uns posts que são engraçados, né? Que são os filhos de pastor. Assim, aí meu pai conta todas as histórias são sobre mim e meus irmãos. Dani hoje aprontou uma lá em casa. Né, Dani? Ontem eu fui visitar um casal aqui da igreja e a moça lá da família me deu uma taça de chocolate gostosa. Eu, com todo carinho, peguei aquela taça, coloquei lá no fundo da geladeira.
Nós dormimos, eu vim para a igreja. Daniel ficou em casa. Chega umas 9 horas da manhã, a Rui está fazendo Rafa. Sabe aquele bolo que você guardou, você separou para o momento certo? Daniel comeu. Ele tá morrendo de medo de você brigar com ele. Eu falei, vou brigar. Porque ele não supriu a minha expectativa. Mas eu amo tanto o Daniel que eu não vou deixar a ferida determinar o meu amor por ele. Eu quero que o Daniel seja um grande homem de Deus. Eu não vou deixar pequenas coisas roubarem o que Deus está fazendo entre nós. Eu vou perdoar, porque família a gente perdoa. Então eu queria diante de todos vocês dizer que eu perdoo o Daniel por ter comido meu chocolate. Tá bom, Dani? Deus te abençoe. Por que o pastor está falando isso? Tão pequeno. É pequeno mesmo. Mas eu tenho certeza que o que você está sofrendo e de repente seja desse tamanhozinho, você está dando um valor. Não olharam para mim. O pastor disse que ia fazer e não fez. O bispo falou que ia fazer e não fez. Ninguém nunca me valorizou. Bolinho de chocolate. E você deixando os bolinhos de chocolate tirarem, cara, toda a beleza da vida que Deus tem. O que é isso aqui, cara? Eu vou nem lembrar. Ia ser mais um bolo da minha vida. Eu não quero desmerecer a sua dor, não quero desmerecer o teu sentimento. Mas eu queria que ele falasse que não importa o que você passou, o que Deus tem para você é infinitamente maior. É infinitamente maior. É infinitamente maior. Se você souber o tanto que Ele te ama e os planos que Ele tem para você, tanta promessa que Ele tem para cumprir, seria o sonho de falar, Senhor Jesus, eu não quero mais andar amargo. Eu vou vivenciar o infinitamente mais que Deus tem para minha vida. Cuidado, porque as decepções fazem com que as nossas óticas sobre os problemas sejam diferentes. A gente não tem o foco certo e a gente acaba entrando em ciladas, armadilhas de Satanás nas nossas vidas. Mas hoje nós vamos lembrar disso. Quando esse sentimento ruim vier, o que nós vamos cantar, Thaís? Que Ele nos ama, amém? Que Ele nos ama. Que Ele nos ama. Que hoje toda dor perca força na sua vida em nome de Jesus. Que tudo aquilo que você estava dando tanta atenção, de repente o seu pastor acertou tanto, todas as vezes contigo. Quando ele disse não para você, você ficou com raiva e quis sair da igreja. De repente o seu líder te visitou, ele te amou, te levou para a revisão, fez um monte de coisa por você. Na hora que ele falhou contigo, você fala, não quero mais. Hoje em nome de Jesus vai sendo dissipado agora todo o poder das decepções das nossas vidas. Não me decepciona, Thaís. Não me decepciona. Vamos lá. Vai perdendo força agora. Vai perdendo força agora em nome de Jesus. Todas as dores fora. Tudo o coração está sangrando. Seja curado agora. Que o bálsamo de Gileade venha agora sobre você, te trazendo cura, restauração, novas oportunidades, novas chances. Em nome de Jesus. Canta, igreja. Quero ver se você aprendeu. Segura aqui. Cadê a igreja? Deixa eu dar uma palavra aqui hoje. Que essa palavra não acabe aqui. 3 pessoas falaram amém. Que essa palavra não acabe aqui. Que seja uma palavra dirigida para você. Se você tem alguém para procurar, procure. Tira essa raiz, é que nem capim, né? Quando eu tinha chácara lá em Brasília, meu irmão, a gente tem que fazer força, porque fica agarrado ali. A gente tem que calar Satanás nas nossas vidas. Então sai daqui, precisa realmente acabar esse culto, precisa procurar alguém que está aqui, procura. Precisa resolver alguma pendência, procura. É alguém lá no seu trabalho, algum amigo seu, é tua esposa, teu marido. Senta, conversa, resolve. Tanto casal que poderia estar vendo coisas incríveis, cara, fica um de cara feia pro outro, coisas do passado. Tanta família que por conta de coisas no bolo de chocolate deixa de se falar, deixa de se relacionar. Tantas famílias assim com isso sofrendo, tantas amizades estão sendo abaladas por conta de coisas pequenas. Hoje nós declaramos que nós somos maiores do que as situações que tentaram derrubar. Amém? Tudo aquilo que foi pedra de tropeço na nossa vida, hoje nós passamos por cima e
colocamos e declaramos como um capítulo, página virada na nossa história. E nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para essa família da fé em nome de Jesus. Amém? Deus está dando uma direção aqui. Tem alguém de outra igreja aqui? De repente você veio para cá, mas ferido com a tua outra igreja. Dá uma ligada para o pastor de lá e resolve a situação lá. Para que você possa viver livre o novo de Deus. Alguém te feriu? Vira a página e vem construir uma nova. Senão essa ressentimentozinho vai roubar a alegria de você viver na casa de Deus. Vai ficar com medo de se entregar de novo, com medo de se dedicar. Ah não, porque vão fazer isso comigo, vão fazer. Não. Entrega para Deus hoje, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Bispo Francisco, vamos. Amém. O Rafael está de dieta, por favor. Tá todo mundo dizendo que vai dar bolo de chocolate para ele, mas ele está de dieta, tá? Afinal de contas, o Daniel fez um grande favor para ele, né? Senão a dieta não adianta, né? Que palavra, hein? Que palavra. Agora a gente precisa agir, né? Deus nos deu um conhecimento, agora a gente precisa agir em cima dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Minha agenda está aberta, estou esperando vocês. Uns aos outros. Não existe felicidade se não tiver uns aos outros. Não existe crescimento se não houver uns aos outros. Ajude-nos a entender essa mensagem, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está escondido debaixo do sangue de Jesus. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente, como é que vai ser a sua colheita? E o devocional? Todo dia. Deus te abençoe, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém.